Boa tarde, doutor Sebastião. Queria te perguntar no sentido de que todos os estados de exceção, como está claro para a gente hoje, né, que culminou nesse julgamento da denúncia, né, nesse teatro de mau gosto, eles produzem os atos jurídicos. Queria perguntar para o senhor se o senhor teme que é isso que está sendo feito, produzir os atos jurídicos como o boletim de ocorrência, enfim, em face do senhor, para evitar que você faça a sustentação oral, lembrando aquela sustentação oral que o senhor fez no Supremo, que foi um ato histórico, né, quando você mencionou que eles seriam os juízes mais odiados. Se você teme que seja esse o caminho. Eu só não farei a sustentação oral em duas hipóteses. Primeira, se o Felipe Martins entender que eu não devo ser mais advogado dele. E segundo, se eu não estiver bem de saúde, que eu espero estar. Fora disso, não tem hipótese de não estar cara a cara com Alexandre de Moraes, Zanin e Flávio Dino. 3 impedidos. Essas 3 pessoas não poderiam jamais se darem o direito de participar de um julgamento como esse. Isso é um julgamento de cartas marcadas. Eu já disse isso aí milhares de vezes, né? Então, da forma, João, que for recebida a denúncia, o resto é calcular dosimetria da pena. Com relação ao Felipe Martins, eu tenho fundada, se tiver um mínimo de sensatez, eu tenho fundada a expectativa de que a denúncia seja rejeitada, porque não tem prova de materialidade contra o Felipe Martins. O que é que tem contra o Felipe Martins? Olha, o Cid disse que ele leu uma minuta. Tá bom, onde é que estava essa minuta que foi lida? Foi lida do celular do Cid para um outro celular do Cid. Cadê essa minuta impressa? Não existe. Ela não tem começo e não tem fim, entendeu? Então não existe prova de absolutamente nada, e eu creio que o caso do Felipe Martins é um caso que dá para tirar dessa acusação, mas eles, com toda essa franqueza, eles estão com medo do que foi feito nos Estados Unidos. Está muito adiantado, viu, Pavinato? Aquela fraude lá do Felipe Martins na entrada, isso aí é questão de segurança americana, não é nossa, não. Exato. Uma fraude no serviço de fronteira americano. Poderia ter entrado um registro lá, um terrorista, e alguém colocar o registro falso do terrorista lá e a pessoa ingressar no território americano. Então isso é muito sério, muito sério. Exatamente. Então deve ser isso, né? Mas no mais eu não... Olha, eu tenho uma dica até, o Mauro Cid, ele pode depois tentar uma carreira no Fofocalizando do SBT, né? Ele pode ser o novo Léo Dias, né? Contando histórias, e se tiver a sustentação oral, eu sugiro ao senhor, eu vou lhe mandar um colar de dentes de alho, tá ok? Doutor Sebastião Coelho, Ana Paula Rocha fará uma pergunta. Bom, boa tarde, doutor Sebastião Coelho. É um prazer, né, poder falar com o senhor aqui no nosso programa. O senhor já adiantou aí o que eu ia perguntar com relação à questão do que, enquanto o senhor estava sendo preso, recebendo voz de prisão, porque pelo que o senhor relatou aí, houve um momento em que perguntaram assim, se era para prender ou não, mas o senhor já havia recebido voz de prisão por ordem do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, o senhor já estava preso, depois o senhor foi solto, mas o senhor já tinha sido preso. Enquanto o senhor estava passando por essa situação vexatória e totalmente ilegal, o ministro Alexandre de Moraes estava, então, lendo, né, o seu relatório. Ele fala lá de decreto golpista, não é nem de minuta de golpe, né? Ele fala de decreto golpista. E o senhor já trouxe aqui, já adiantou na sua fala, que não existe essa minuta, né? Essa minuta não está impressa, não está juntada aos autos, o Pavinato até já falou aqui. Como que é trabalhar num processo que tem como fundamento uma prova que não está nos autos, que não existiu, e também que o senhor explicasse brevemente aqui para a nossa audiência, que eu acho que isso é importante, o que seria essa minuta de estado de sítio, se ela tinha que ser aprovada pelo Congresso, porque ninguém dá um golpe que tem que ser aprovado pelo Congresso antes de ser implementado. Então isso fica tudo muito confuso na cabeça das pessoas, porque eles usam palavras como decreto golpista, como se esse decreto existisse e tivesse quase que sido implementado. Como que é essa situação? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a nossa audiência sobre isso. Oi, Ana Paula, prazer estar falando com você, mas te assisto todo dia aí, pro Pavinato. Você, Suave, todo dia eu assisto. Olha, com relação a essa questão de minuta do golpe, isso foi acunhado por uma jornalista. Aí, uma minuta do golpe, ficou. Não é? Com relação ao Felipe Martins,
existe o Cid dizendo que o Felipe Martins teria lido. Isso vai ser tudo confrontado. Nada foi encontrado. O que foi encontrado? Um documento na casa do ex-ministro Anderson Torres, nas digitais, que é um outro documento. Nesse documento foram encontradas as digitais do Anderson Torres, lógico, estava com ele, não é? Do delegado da Polícia Federal que fez a apreensão e do advogado, e de mais ninguém. Esse não teria sido lido. Então, são várias minutas, vamos dizer assim. Agora, o presidente Bolsonaro já falou em mais de uma oportunidade que discutiu com seus assessores várias situações. E discutir algo que está na Constituição não pode ser crime. Certo? O estado de sítio, o estado de defesa, tudo isso passa pelo Conselho da República, passa pelo Conselho de Defesa Nacional e é encaminhado uma mensagem ao Congresso Nacional para que o Congresso diga se aprova ou não. Só depois de uma aprovação do Congresso Nacional, o Pavinato é professor e sabe disso, é que seria editado um decreto após todas essas etapas. Então, quando fala em decreto, isso ou é ignorância ou má fé. Eu creio que é mais por má fé, porque é um lado do aspecto político nacional, todo lado que o outro fizer está errado, né? As pessoas parece que pararam de raciocinar, né? Então, o presidente discutir com seus assessores qualquer assunto do país não pode ser tido isso como um golpe de Estado. E vamos ser sinceros, gente, quem vai dar o golpe de Estado sem Forças Armadas? Sem envolvimento das Forças Armadas, qual país que já deu golpe sem ter ao lado ou as próprias Forças Armadas? Isso não existe, é uma falácia, né? O presidente Bolsonaro ele tem a estratégia dele, mas eu acho, infelizmente, Pavinato, que essas pessoas, não quero ser pessimista, mas acho, tomara que eu esteja errado. Se eu estiver errado, eu venho aqui dizer, gente, olha, eu me enganei profundamente, mas eu acho que estão todos condenados já.